Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo no fascinante mundo dos protocolos da web. Hoje, vamos além da superfície dos cliques e rolagens para entender como a internet realmente funciona. Nosso mapa será um livro didático sobre redes de computadores. Mas nossos guias reais são Paulo e Vitória. Os apresentadores de um podcast de tecnologia super popular chamado Balaio de Protocolo. Eles combinam conhecimento técnico com exemplos do mundo real. É como ouvir uma conversa entre um professor de tecnologia e um aluno curioso. Exatamente. Imaginem que estamos sentados em uma de suas gravações. Prontos para desvendar os mistérios da web. Preparados. Vamos começar. Paulo e Vitória iniciam a discussão com a base dos serviços de internet. O modelo cliente-servidor. Modelo cliente-servidor. Isso me parece familiar, mas me lembra como funciona. Pensa assim, você usando seu navegador é o cliente. Você quer ver um site, então seu navegador envia uma solicitação ao servidor, que é basicamente um computador poderoso que armazena e entrega os arquivos do site. É como pedir comida para viagem. Você, o cliente, faz um pedido à solicitação e o restaurante, o servidor, prepara e entrega sua comida. Faz sentido. Mas como o cliente e o servidor se comunicam? Eles devem falar algum tipo de linguagem comum, certo? Você está absolutamente certo. É aí que entram os protocolos. Vitória levanta essa questão perguntando a Paulo sobre diferentes tipos de protocolos que governam essa conversa digital. E o que o Paulo disse? Ela explica que existem duas categorias principais: protocolos privados e protocolos padronizados. Protocolos privados são como receitas secretas, desenvolvidos por empresas para sistemas específicos. Eles não devem ser compartilhados ou compreendidos por todos. Protocolos padronizados, por outro lado, são como a linguagem universal da internet. São regras documentadas publicamente que garantem que diferentes dispositivos e sistemas se comuniquem sem problemas. Então são os protocolos padronizados que estamos focando hoje. Sim. E para ilustrar o conceito de um protocolo padronizado, Paulo deu o exemplo do protocolo Daytime. Agora, este é um protocolo bem básico, mas ajuda a entender os fundamentos. Certo. Me falem mais sobre esse protocolo Daytime. O que ele faz? Imagine que você tem um computador que não está conectado à internet. Então, ele não tem acesso a uma fonte de tempo precisa. O protocolo Daytime permite que esse computador se conecte a um servidor especial e tudo que esse servidor faz é enviar de volta a data e a hora atuais. É isso. Parece bem simples. Mas isso é realmente usado para alguma coisa. Vitória, na verdade, traz um exemplo perfeito do mundo real. Pense em verificar a hora no seu celular. Seu celular não tem um relógio atômico embutido, certo? Ele usa um protocolo padronizado para solicitar a hora de um servidor de tempo de rede, que é sincronizado com uma fonte de tempo extremamente precisa. Nossa, eu nunca pensei nisso. Então mesmo algo tão básico como verificar as horas depende desses protocolos por trás dos panos. É uma ótima ilustração de como esses protocolos são difundidos, mesmo que não os vejamos diretamente. Agora, Paulo e Vitória estão prestes a passar para o verdadeiro coração do nosso mergulho profundo. A World Wide Web. Certo, vamos entrar nisso. Eu uso o web todos os dias, mas tenho que admitir, sou um pouco confuso sobre como tudo se junta. Bem, você está no lugar certo. Paulo explica que a web, como conhecemos, é construída sobre 3 padrões básicos: HTML, URLs e HTTP. Certo. HTML é a linguagem para escrever páginas da web. URLs são os endereços da web. E HTTP é como os navegadores e servidores se comunicam. Mas é difícil imaginar como essas peças realmente se encaixam. Vitória se sente da mesma maneira. Ela diz: como tudo isso funciona, é como um quebra-cabeça gigante. E como um professor paciente, Paulo começa a dividir cada peça, começando com HTML. Ok, então de volta ao HTML. O que o Paulo tem a dizer sobre isso? Ele começa chamando HTML de linguagem de marcação declarativa. Agora, Vitória imediatamente se perde no jargão. Declarativa. Marcação! Você tá me perdendo, ela diz. Eu me sinto da mesma forma às vezes. Então como Paulo simplifica isso para ela? Ele compara o HTML a um conjunto de instruções para um navegador da web. Ele diz ao navegador como exibir os elementos de uma página da web, como texto, imagens, vídeos, links e assim por diante. Mas não dita como esses elementos devem ser formatados visualmente. Então qual a diferença entre exibir e formatar? Pense assim. O HTML pode dizer: aqui está um título e aqui está um parágrafo de texto. Mas não diz qual fonte o título deve ter ou qual cor o texto deve ter, ou qual a largura do parágrafo na página. Esses detalhes visuais são deixados para o navegador decidir com base em suas próprias configurações padrão ou folhas de estilo fornecidas pelo site. Então é por isso que o mesmo site pode ter uma aparência ligeiramente diferente em navegadores diferentes. Exatamente. E essa separação entre conteúdo e apresentação é uma característica fundamental do HTML. Isso torna os sites adaptáveis a diferentes dispositivos e tamanhos de tela. Isso é o que permite o design responsivo, onde um site se ajusta automaticamente para ter uma boa aparência em um telefone, tablet ou computador desktop. Isso faz muito sentido.
HTML é como o arquiteto fornecendo o projeto da página da web e o navegador é como o designer de interiores adicionando talento visual. Essa é uma ótima analogia. Agora, vamos passar para a próxima peça do quebra-cabeça, o URLs. Certo, URLs. Esses são os endereços de sites que digitamos na barra de endereços do navegador, certo? Mas eles podem ficar incrivelmente longos e complicados. Vitória também menciona isso. Ela até brinca sobre como algumas URLs são tão longas que você nem consegue compartilhá-las nas redes sociais sem que sejam cortadas. Aham. Eu definitivamente já tive esse problema. Então, como lidamos com essas URLs super longas? Paul explica que as URLs curtas que costumamos ver são essencialmente aliases para os endereços completos e complexos. Eles funcionam como atalhos ou apelidos. Quando você clica em uma URL abreviada, ela o redireciona para o endereço original completo. Então, é como um sistema de encaminhamento por trás dos panos. Exatamente. E é importante lembrar que a URL completa realmente contém muitas informações. Ela nos diz qual protocolo usar, geralmente é HTTP ou HTTPS, o nome do servidor que hospeda o site, o caminho para o arquivo ou página específica que estamos solicitando e até mesmo parâmetros ou consultas adicionais. Então, há toda uma estrutura oculta dentro de uma URL que geralmente nem vemos. Exatamente. E essa estrutura é o que permite que o servidor identifique o recurso exato que você está solicitando. Agora, vamos passar para a última peça do nosso quebra-cabeça da web, HTTP. Certo, HTTP. Esse é o protocolo que rege a comunicação entre o navegador e o servidor. Mas como isso realmente se parece? Vitória também está curiosa sobre isso. Ela pergunta: o que acontece quando clico em um link em uma página da web? Como o navegador realmente obtém a nova página do servidor? Essa é uma ótima pergunta, o que Paulo diz. Ele explica que quando você clica em um link, seu navegador envia uma solicitação HTTP ao servidor. Essa solicitação é essencialmente uma mensagem dizendo: ei, servidor, eu quero ver esta página específica. Então, é como o navegador fazendo um pedido ao servidor. É uma boa maneira de pensar sobre isso. E, na verdade, existem diferentes tipos de solicitações HTTP, dependendo do que o navegador está tentando fazer. A mais comum é chamada de solicitação GET, que é usada para recuperar uma página da web ou um arquivo. Mas se estamos apenas recuperando uma página, por que haveria outros tipos de solicitações? Bem, às vezes o navegador precisa fazer mais do que apenas recuperar uma página. Por exemplo, se você estiver preenchendo o formulário em um site, o navegador pode usar uma solicitação POST para enviar os dados do formulário ao servidor. Faz sentido? Então, o servidor recebe a solicitação do navegador. O que acontece em seguida? O servidor processa a solicitação e envia de volta uma resposta. Esta resposta pode incluir a página da web que você solicitou, mas também contém muitas outras informações em uma seção chamada cabeçalho. Um cabeçalho, como o título de um documento. Que tipo de informação está lá? O cabeçalho inclui detalhes técnicos como o tamanho da página, o tipo de conteúdo, a data da última modificação e, talvez o mais importante, o código de status. De código de status. Isso me parece familiar. Isso tem algo a ver com aquelas mensagens de erro que às vezes vemos como 404 not found. Então, vocês estão em cheio. O código de status é como o sinal do servidor informando ao navegador se a solicitação foi bem sucedida ou não. O infame erro 404 not found significa que o servidor não conseguiu localizar a página que você solicitou. Isso geralmente significa que você digitou o URL errado ou a página foi removida. Sim, eu já vi isso algumas vezes. Então, quais são alguns outros códigos de status? O que significa se eu obtiver um número diferente? Na verdade, existem muitos códigos de status diferentes, cada um com seu próprio significado. Por exemplo, um código de status 200 OK significa que tudo correu bem e o servidor entregou a página com sucesso. Então, o código de status é como um resumo rápido do resultado da solicitação. Exatamente. É uma parte simples, mas essencial do protocolo HTTP que ajuda o navegador a entender o que aconteceu no lado do servidor. Já cobrimos tanta coisa. É incrível como a complexidade é grande em algo tão simples como visitar um site. É verdade, mas estamos apenas arranhando a superfície aqui. Paulo e Vitória estão prestes a passar por um tópico ainda mais fascinante. Cache. Ué, já ouvi essa palavra antes, mas me lembre o que significa. Vitória intervém com o mesmo pensamento. Cache. Isso não tem algo a ver com fazer os sites carregarem mais rápido. E ela está certa. É exatamente disso que se trata o cache, e Paulo está prestes a explicar como funciona. Paulo explica que o cache é como ter um sistema de arquivamento super eficiente para o seu navegador. Ele armazena cópias de páginas da web, imagens, arquivos e outros conteúdos que você acessou recentemente. Então, da próxima vez que eu visitar o mesmo site, o navegador pode simplesmente pegar os arquivos de sua pequena biblioteca em vez de baixá-los novamente do servidor. Essa é a ideia. Isso economiza tempo, largura de banda e torna a experiência na web muito mais rápida.
Vitória até expressa alívio, dizendo que está feliz por seu navegador não estar baixando aquelas imagens enormes toda vez que ela revisita seus sites favoritos. Eu me identifico com isso. Mas espere, e as atualizações? Se um site mudar como cache, sabe como obter a nova versão em vez de apenas me mostrar a versão antiga em cache? É aí que as coisas ficam realmente interessantes. Paulo explica como navegadores e servidores usam um truque inteligente para manter as coisas frescas. Tudo se resume ao cabeçalho last modified, que está incluído na resposta do servidor à solicitação do navegador. Ok, um cabeçalho. Falamos sobre isso antes. É como o servidor enviando informações extras junto com a própria página da web. Exatamente. Este cabeçalho específico informa ao navegador quando o recurso solicitado foi atualizado pela última vez no servidor. O navegador pode então comparar essa data com a data da versão em cache que ele armazenou. Se a versão do servidor for mais recente, o navegador sabe que precisa baixar o conteúdo atualizado. Então, é como verificar a data de validade de uma caixa de leite. Se estiver vencido, você joga fora e pega um novo. Essa é uma analogia perfeita, e todo esse sistema é projetado para encontrar um equilíbrio entre velocidade e frescor. O cache faz com que as coisas carreguem mais rápido, mas também tem o potencial de mostrar informações desatualizadas. O cabeçalho Last Modified, junto com outros mecanismos de cache, ajuda a garantir que você esteja vendo o conteúdo mais atualizado sempre que possível. Inteligente. Estou começando a ver como todos esses pequenos detalhes funcionam juntos para tornar a experiência na web perfeita. E é importante observar que o cache vai muito além dos navegadores da web. É um conceito fundamental em muitos sistemas online. Por exemplo, os servidores DNS usam cache para armazenar os endereços IP de sites que eles consultaram recentemente, tornando as pesquisas futuras muito mais rápidas. Certo, falamos sobre essa estrutura hierárquica do DNS. O cache também desempenha um papel fundamental lá. Mas vamos mudar de assunto por um momento. Temos nos concentrado na recuperação de páginas da web. Mas e quanto a outros tipos de interações, como baixar arquivos ou enviar e-mails? Bom ponto. Paulo e Vitória passam para outros protocolos essenciais da internet, começando com FTP, que significa File Transfer Protocol. Ok, eu me lembro de ouvir falar de FTP antigamente. Era a maneira ideal de baixar softwares, músicas e outros arquivos. Mas com armazenamento em nuvem e os serviços de compartilhamento de arquivos hoje, o FTP ainda é relevante. Vitória ecoa esse sentimento. Ela admite que usa principalmente armazenamento em nuvem e mensagens instantâneas, então ela não está muito familiarizada com o que ela chama de tecnologia da velha guarda, como o FTP. Então, como o Paulo responde a isso? Ele explica que entender esses protocolos fundamentais ainda é valioso, mesmo no mundo atual centrado na nuvem. O FTP, em particular, ainda é amplamente utilizado por empresas e desenvolvedores que precisam de uma maneira confiável e segura de transferir arquivos grandes. É como o caminhão pesado da internet, capaz de transportar grandes pacotes digitais de um lugar para outro. Ok, estou intrigado. Conte-me mais sobre como o FTP realmente funciona. Paulo descreve como o FTP usa duas conexões separadas para lidar com transferências de arquivos. Isso pode parecer um pouco complicado no começo, mas é uma maneira inteligente de garantir eficiência e segurança. Duas conexões. Por que isso é necessário? A primeira conexão, chamada conexão de controle, é usada para enviar comandos e receber respostas. É como um canal dedicado para instruções e atualizações de status. A segunda conexão, chamada conexão de dados, é o pipeline real para transferir o conteúdo do arquivo. Então, uma conexão para falar, uma conexão para mover as mercadorias. Exatamente. E essa separação de preocupações tem algumas implicações interessantes. Por exemplo, em uma interação típica cliente-servidor, o cliente inicia a conexão. Mas com a conexão de dados do FTP, o cliente, na verdade, atua como servidor. Espera, o cliente se torna servidor. Isso parece ao contrário. É uma pequena inversão de papéis, mas faz sentido no contexto do FTP. O cliente basicamente diz ao servidor: ei, estou pronto para receber o arquivo, aqui está o endereço e o número da porta que você pode usar para se conectar ao meu computador e começar a enviar os dados. Então o cliente configura uma espécie de estação receptora e o servidor entrega o pacote. Exatamente. E uma vez que a transferência do arquivo é concluída, a conexão de dados é fechada. Se o cliente quiser baixar outro arquivo, uma nova conexão de dados é estabelecida. É uma maneira muito eficiente e segura de lidar com transferências de arquivos de qualquer tamanho. Fascinante. O FTP é definitivamente mais sofisticado do que eu imaginava. É verdade. E por falar em sistemas de comunicação sofisticados, vamos falar sobre e-mail. Mesmo na era das mensagens instantâneas e das mídias sociais, o e-mail ainda é a pedra angular da comunicação online. É verdade, eu ainda uso e-mail todos os dias. Mas tem que admitir, nunca pensei sobre quais protocolos estão envolvidos no envio e recebimento de e-mails. Eu apenas presumi que magicamente funcionava de alguma forma. Vitória admite que está no mesmo barco. Ela presumiu que o e-mail era simples, mas conforme Paulo começa a explicar os protocolos subjacentes, ela percebe que é mais complexo do que ela pensava.
Ele divide as 3 categorias principais de protocolos de e-mail: protocolos de transferência, protocolos de acesso e protocolos de representação. Ok, isso parece um bocado. Você pode explicar isso para nós? Com certeza. Vamos começar com os protocolos de transferência. Eles são responsáveis por mover mensagens de e-mail de um computador para outro. O protocolo de transferência mais importante é o SMTP, que significa Simple Mail Transfer Protocol. SMTP. Simples. Bem, o e-mail sempre me pareceu muito direto, então talvez isso faça sentido. É um protocolo enganosamente simples, pois lida apenas com mensagens de texto simples. Ele não lida com anexos, formatação ou qualquer coisa sofisticada. É como enviar uma carta escrita à mão pelo serviço postal. Você só pode enviar palavras na página sem fotos ou envelopes sofisticados. Ok, isso começa a fazer sentido. Mas e quando enviamos e-mails com imagens, documentos ou outros tipos de arquivos anexados? É aí que entra o IMIMI Multipurpose Internet Mail Extensions. É como um complemento ao SMTP que nos permite enviar esses presentes digitais junto com nossas cartas de texto simples. Por CMIMI nos encontramos novamente. Parece que este protocolo aparece em todos os lugares. É um protocolo muito versátil. E no contexto do e-mail, ele funciona codificando esses anexos em um formato baseado em texto que pode ser transmitido junto com mensagem de texto simples. O cliente de e-mail receptor, então, decodifica os anexos, restaurando-os no seu formato original. Então, é como se o meme embrulhasse os anexos em um pacote especial que pode viajar com segurança pelo sistema de e-mail. Exatamente. E até informa ao cliente de e-mail receptor qual tipo de arquivo está dentro do pacote para que ele saiba como lidar com ele corretamente. Inteligente. Mas e quanto ao acesso aos nossos e-mails? Certamente também existem protocolos para isso. Você está absolutamente certo. Os protocolos de acesso nos permitem conectar as nossas caixas de entrada e gerenciar nossas mensagens. Os 2 mais comuns são POP3 e IMAP. POP3, IMAP. Estou sentindo um padrão aqui. Esses nomes de protocolo não são os mais memoráveis, são? Eles não são conhecidos por sua atratividade, com certeza, mas eles são essenciais para que o e-mail funcione perfeitamente. POP3 é como ir à sua caixa de correio física e coletar todas as suas correspondências de uma vez. Ele baixa todas as mensagens do servidor para o seu dispositivo e você pode lê-las e gerenciá-las offline. Então é isso que acontece quando eu verifico o meu e-mail no meu telefone e ele baixa todas as novas mensagens. Exatamente. O IMAP, por outro lado, é como ter uma caixa de correio virtual que você pode acessar de qualquer lugar. Suas mensagens permanecem no servidor e você pode visualizá-las, organizá-las e excluí-las de qualquer dispositivo. Isso parece mais conveniente, principalmente se eu quiser acessar meu e-mail do meu telefone e do meu computador. É verdade. E se tornou a opção mais popular nos últimos anos, à medida que as pessoas esperam poder acessar seus e-mails de vários dispositivos sem problemas. Nós cobrimos muito terreno aqui. Exploramos como as páginas da web são entregues, como os arquivos são transferidos e como as mensagens de e-mail são enviadas e recebidas. É muita coisa para absorver. É verdade. Mas Paulo Vitório tem mais um protocolo crucial para descompactar. DNS, o Sistema de Nomes de Domínio. Certo. DNS é como a lista telefônica da internet. Ele traduz os nomes de sites legíveis por humanos, como google.com, para os endereços IP numéricos que os computadores usam para se comunicar. Exatamente. E Vitória expressa sua frustração por ter que memorizar endereços IP para uma aula de rede que ela está tendo. Eu me identifico com isso. Os endereços IP não são exatamente fáceis de usar. Paulo Rizet da dor dela, então explica como o DNS torna nossas vidas infinitamente mais fáceis. Ele começa descrevendo a estrutura hierárquica dos nomes de domínio, que é como um organograma para toda a internet. Falamos sobre isso antes. Começa com os domínios de nível superior, como .com, .eg, .net. E então se ramifica em domínios e subdomínios mais específicos. Exatamente. E cada nível dessa hierarquia é gerenciado por um servidor DNS diferente, que é essencialmente um computador especializado que armazena e distribui informações de nomenclatura para sua parte da árvore da internet. Então, é como uma rede gigante interconectada de listas telefônicas, cada uma responsável por uma região ou categoria diferente. Essa é uma ótima analogia. E é essa estrutura distribuída que torna o DNS tão robusto e escalável. Agora, vamos imaginar que você digita o endereço de um site no seu navegador. O que acontece em seguida? Bem, o navegador precisa descobrir o endereço IP do servidor que hospeda esse site, certo? Exatamente. E é aí que entra o DNS. O navegador primeiro verifica seu próprio cache para ver se ele pesquisou esse endereço recentemente. Se estiver, ótimo. Ele pode usar o endereço IP em cache e conectar-se diretamente ao servidor. Mas se não, ele precisa iniciar uma pesquisa DNS. Ok, uma pesquisa DNS. Me explica como isso funciona.
O navegador envia uma consulta a um servidor DNS, normalmente aquele fornecido pelo seu provedor de serviços de internet. Este servidor é como o primeiro ponto de contato em nossa busca pelo endereço IP. Então, como ir à biblioteca local para pedir um livro específico? Uma analogia perfeita. Yeah. Agora, se esse servidor DNS local tiver o endereço IP que estamos procurando em seu próprio cache, ele pode enviar a resposta de volta rapidamente e o navegador pode estabelecer a conexão. Isso é ótimo. Mas e se mesmo esse servidor DNS local não tiver o endereço? Isso significa que o site não existe. Não necessariamente. Só significa que precisamos ir um pouco mais alto na hierarquia DNS para encontrar a resposta. Certo. Falamos sobre essa estrutura hierárquica. É como uma árvore, com a raiz no topo e ramos se espalhando para domínios e subdomínios mais específicos. Exatamente. Paulo explica que se o servidor DNS local não tiver a resposta, ele não desiste. Ele sabe qual outro servidor DNS perguntar um que está mais alto na cadeia de responsabilidade por aquele nome de domínio específico. Então é como o bibliotecário local dizendo, não temos esse livro aqui, mas deixe-me verificar com a biblioteca central. Eles podem ter uma cópia. Exatamente. E esse processo pode se repetir várias vezes. A consulta pode saltar entre vários servidores DNS, viajando cada vez mais alto na hierarquia, até atingir um servidor que definitivamente conhece o endereço IP para www.balaiodeprotocolo.com.br. Então é como uma pesquisa crescente, subindo na cadeia de comando até encontrarmos a autoridade certa. É uma ótima maneira de colocar isso. E uma vez que o servidor DNS autorizado encontra o endereço IP, ele envia a resposta de volta pela cadeia. Cada servidor DNS, ao longo do caminho, armazena em caixa a resposta para que solicitações futuras para o mesmo endereço possam ser resolvidas mais rapidamente. Então, até o processo de encontrar o endereço IP é otimizado com o cache. É como deixar migalhas de pão ao longo do caminho, para que não tenhamos que refazer nossos passos todas as vezes. Exatamente. E é por isso que o DNS é notavelmente eficiente e escalável. Ele pode lidar com bilhões de solicitações todos os dias de todo mundo, conectando as pessoas aos sites que desejam visitar de forma rápida e confiável. É realmente incrível. Mas há uma coisa que ainda não entendo. Como todo esse sistema garante segurança? Um hacker não poderia interceptar essas consultas DNS e redirecionar as pessoas para sites falsos. Vitória levanta uma preocupação semelhante. Ela pergunta a Paulo sobre o potencial de agentes mal intencionados adulterarem o DNS, essencialmente sequestrando o tráfego do site. Isso parece assustador. O que Paulo diz sobre isso? Ele reconhece que a segurança do DNS é uma questão crítica e que ataques direcionados ao DNS, infelizmente, aconteceram no passado. Mas ele tranquiliza dizendo que existem salvaguardas para mitigar esses riscos. Por exemplo, muitos servidores de DNS agora usam DNSSEC, um conjunto de extensões de segurança que usa assinaturas criptográficas para verificar a autenticidade e integridade dos dados DNS. Então, é como adicionar lacres invioláveis às mensagens DNS para garantir que elas não tenham sido alteradas em trânsito. Essa é uma ótima maneira de visualizar isso. O DNSSEC adiciona uma camada de confiança e proteção, tornando muito mais difícil para invasores falsificarem registros de DNS e redirecionar usuários para sites mal intencionados. É reconfortante ouvir isso. Fizemos uma grande jornada hoje, explorando as profundezas dos protocolos da web. Tenho que dizer que isso me deu uma nova apreciação pela complexidade e sofisticação da internet. Foi um mergulho profundo e fascinante, não foi? Descobrimos como os navegadores da web se comunicam com servidores usando HTTP, como os arquivos são transferidos usando FTP, como as mensagens de e-mail são enviadas e recebidas usando uma combinação de protocolos, e como o sistema de nomes de domínio, ou DNS, atua como catálogo de endereços da internet. É incrível ver como essas ações aparentemente simples, visitar um site, baixar um arquivo, enviar um e-mail, dependem dessa intrincada rede de protocolos trabalhando nos bastidores. E tudo se resume a padrões e convenções acordados que permitem que diferentes computadores e sistemas se comuniquem perfeitamente. É uma prova do poder da colaboração e da engenhosidade humana. E um lembrete de que sempre há mais para aprender. Estou me sentindo inspirado para continuar explorando o mundo dos protocolos da internet, talvez até tentar configurar um servidor web simples sozinho. Essa é uma ótima ideia. E quem sabe, talvez um dia você esteja apresentando seu próprio podcast Mergulho Profundo, compartilhando seu novo conhecimento com o mundo. Talvez. Mas, por enquanto, estou contente em ser um ouvinte curioso, absorvendo todas essas percepções fascinantes. Obrigado por nos guiar por este mergulho profundo. Foi uma experiência esclarecedora. De nada. E para todos os nossos ouvintes por aí, continue explorando, continue aprendendo e continue mergulhando fundo nas maravilhas do mundo digital. Sempre há algo novo para descobrir. E voltando ao DNS, como esse processo de pesquisa realmente acontece em tempo real. Paulo e Vitória ilustram um processo com um cenário que todos podemos relacionar. Imaginem que vocês estão digitando um endereço de site no navegador. Algo como www.balaiodeprotocolo.com.br. Certo. Estou imaginando digitando isso agora. O que acontece nos bastidores? Paulo explica que a primeira coisa que o seu navegador faz é verificar seu próprio cache local.
Lembre-se, o cache é sobre armazenar informações localmente para acelerar as coisas. É como verificar seus bolsos antes de procurar em toda a casa. Sim, o cache é nosso amigo. Então, se o navegador encontrar um endereço IP para www.balaiodeprotocolo.com.br em seu cache, ele pode simplesmente usar isso e se conectar ao servidor diretamente. Exatamente. Mas o que acontece se o endereço não estiver no cache do navegador? É que as coisas ficam um pouco mais aventureiras. Ok, digamos que o endereço não esteja em cache. O que acontece então? O navegador precisa pedir ajuda e começa enviando uma consulta a um servidor DNS. Este é geralmente um servidor DNS gerenciado pelo seu provedor de serviços de internet. Pense nisso como a filial local do sistema de lista telefônica da internet. Então é como ir à biblioteca local para pedir um livro específico. A analogia é perfeita. Agora, se esse servidor DNS local tiver um endereço IP que estamos procurando em seu próprio cache, ele pode enviar a resposta de volta rapidamente e o navegador pode estabelecer a conexão. Isso é ótimo. Mas se mesmo esse servidor DNS local não tiver o endereço, isso significa que o site não existe? Não necessariamente. Significa apenas que precisamos ir um pouco mais alto na hierarquia DNS para encontrar a resposta. Certo, falamos sobre essa estrutura hierárquica. É como uma árvore, com a raiz no topo e ramos se espalhando para domínios e subdomínios mais específicos. Exatamente. Paulo explica que, se o servidor DNS local não tiver a resposta, ele não desiste. Ele sabe qual outro servidor DNS perguntar um que está mais alto na cadeia de responsabilidade por aquele nome de domínio específico. Então, é como o bibliotecário local dizendo, não temos esse livro aqui, mas deixe-me verificar com a biblioteca central. Eles podem ter uma cópia. Exatamente. E esse processo pode se repetir várias vezes. A consulta pode saltar entre vários servidores DNS, viajando cada vez mais alto na hierarquia, até atingir um servidor que definitivamente conhece o endereço IP para www.balaiodeprotocolo.com.br. Então é como uma busca crescente, subindo na cadeia de comando até encontrarmos a autoridade certa. Essa é uma ótima maneira de colocar. E uma vez que o servidor DNS autorizado encontra o endereço IP, ele envia a resposta de volta pela cadeia. Cada servidor DNS ao longo do caminho armazena em caixa a resposta, para que futuras solicitações para o mesmo endereço possam ser resolvidas mais rapidamente. Então, até o processo de encontrar o endereço IP é otimizado com cache. É como deixar migalhas de pão ao longo do caminho para que não tenhamos que refazer nossos passos todas as vezes. Exatamente. E é por isso que o DNS é tão eficiente e escalável. Ele pode lidar com bilhões de solicitações todos os dias de todo mundo, conectando as pessoas aos sites que desejam visitar de forma rápida e confiável. É realmente incrível. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendo. Como esse sistema garante segurança, um hacker não poderia interceptar essas consultas de DNS e redirecionar as pessoas para sites falsos? Vitória levanta uma preocupação semelhante. Ela pergunta ao Paulo sobre o potencial de agentes mal intencionados adulterarem o DNS, essencialmente sequestrando o tráfego do site. Isso parece assustador. O que o Paulo diz sobre isso? Ele reconhece que a segurança do DNS é uma questão crítica e que ataques direcionados ao DNS, infelizmente, aconteceram no passado. Mas ele tranquiliza a Vitória, dizendo que existem salvaguardas para mitigar esses riscos. Por exemplo, muitos servidores DNS agora usam o DNSSE com um conjunto de extensões de segurança que usa assinaturas criptográficas para verificar a autenticidade e a integridade dos dados de DNS. Então, é como adicionar lacres invioláveis e EIRIs às mensagens DNS para garantir que elas não foram alteradas em trânsito. Essa é uma ótima maneira de visualizar. O DNSSEC adiciona uma camada de confiança e proteção, tornando muito mais difícil para invasores falsificarem registros de DNS e redirecionar usuários para sites maliciosos. Que alívio. Nossa, fizemos uma grande jornada hoje explorando as profundezas dos protocolos da web. Vou dizer isso, me deu uma nova apreciação pela complexidade e sofisticação da internet. Foi um mergulho profundo e fascinante, não é? Descobrimos como os navegadores da web se comunicam com os servidores usando o HTTP, como os arquivos são transferidos usando o FTP, como as mensagens de e-mail são enviadas e recebidas usando uma combinação de protocolos e como o sistema de nomes de domínio, ou DNS, atua como catálogo de endereços da internet. É incrível ver como essas ações aparentemente simples, visitar um site, baixar um arquivo, enviar um e-mail, dependem dessa intrincada rede de protocolos trabalhando nos bastidores. E tudo se resume a padrões e convenções acordados que permitem que diferentes computadores e sistemas se comuniquem perfeitamente. É uma prova do poder da colaboração e da engenhosidade humana. É verdade. E um lembrete de que sempre há mais para aprender. Estou me sentindo inspirado a continuar explorando o mundo dos protocolos da internet e quem sabe até tentar configurar um servidor web simples por conta própria. Essa é uma ótima ideia. E quem sabe, talvez um dia você esteja apresentando o seu próprio podcast de mergulho profundo, compartilhando o seu novo conhecimento com o mundo. Talvez. Mas, por enquanto, estou contente em ser um ouvinte curioso, absorvendo todas essas percepções fascinantes. Obrigado por nos guiar por este mergulho profundo.
Foi uma experiência esclarecedora. De nada. E para todos os nossos ouvintes por aí, continuem explorando, continuem aprendendo e continuem mergulhando fundo nas maravilhas do mundo digital. Sempre há algo novo para descobrir